Hoje eu vou falar a respeito da pirâmide ou hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo americano, ele viveu no século XX, salvo engano, ele é falecido em 1970. Dentre os autores da psicologia, aqueles que a gente vai estudar na base da psicologia, foi um dos primeiros que eu mais gostei de estudar. E evidentemente você acaba Freud, Jung e companhia, você vai estudar ao longo da graduação. Skinner, que vai falar do behaviorismo, enfim. Tem outros autores, então você vai estudar ao longo do tempo. Maslow é um dos primeiros, e ele falou então dessa pirâmide das necessidades, ou hierarquia das necessidades. É uma pirâmide que ela é formada por 5 patamares. Então, desde a sua base até o topo, o que quer dizer? Se você não atinge aquilo que ele chamou de hierarquias básicas, que envolve alimento, abrigo, segurança, relacionamentos, você jamais vai atingir aquilo que ele chamou de autorrealização, que é o topo da pirâmide, né? O professor Hélio Couto, há alguns anos, por mais que muitas pessoas critiquem e tudo, até pelo uso dessa pirâmide das necessidades de Maslow, mas é uma das mentes mais brilhantes, é um sábio que nós temos aqui no Brasil. Ele despertou já muita gente, já colocou muita gente no caminho, transforma mindset, a forma que você pensa a respeito da vida e tudo mais. Então, quem fez o caminho das palestras, quem necessariamente ou não fez a sua ressonância, mas ainda assim, como uma ferramenta de crescimento, desenvolvimento espiritual, ele inclusive diz, entender essa pirâmide das necessidades é uma maneira bem prática de entender e compreender como é que nós podemos fazer esse caminho de ascensão a partir disso. Então, o primeiro nível, ele trata das nossas necessidades básicas. O que são essas necessidades básicas, portanto? Aí envolve abrigo, onde eu vou morar, casa, enfim, a lição de manter a vida, então o trabalho entra aí, a grana entra nesse nível aqui. Então, nós temos uma quantidade incrível da humanidade que está presa, está dentro desse nível. O segundo dos níveis entra os relacionamentos. Nos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, mas notadamente relacionamento de a dois, de casal, não importa como é esse casal, enfim. Nesse relacionamento. E aí que vem a grande sacada, compreender que a esmagadora maioria da humanidade está nesses dois níveis, está presa nesses dois níveis. A evolução ela acontece aqui, mas a humanidade está presa. Se nós somos em torno de 8 bilhões de habitantes, pelo menos é o que temos, no mínimo 7 bilhões que estão dentro desses dois níveis. E é fácil, inclusive, constatar isso. Basta você ir no próprio YouTube. No próprio YouTube você vai ter inúmeros cursos, inúmeros vídeos falando a respeito principalmente de conquistar a grana, de conquistar aquilo que te sustentaria dentro das suas necessidades básicas. E a outra esmagadora quantidade de vídeos vão falar justamente de relacionamentos, como encontrar o par ideal, como encontrar seu príncipe encantado, como você achar sua alma gêmea, enfim, todo esse aspecto. Veja, com tanto tempo já que nós estamos aqui, nós deveríamos já ter transcendido essas necessidades básicas de sustento e relacionamento, mas ainda estamos presos a isso. Porque principalmente interessa para quem está nesse terceiro nível, que é o nível do poder, que geralmente, vamos colocar assim, explora, mantém esse restante da humanidade nesses dois níveis inferiores. E aí sim, nós temos 3 grandes matrizes de controle
que estão nesse terceiro nível, que são os governos. Governos. E aí, quando eu falo governos, eu não estou dizendo que é de esquerda, direita, azul, amarelo, preto, branco. Governos. Para os governos interessa manter as pessoas aqui dentro desses dois níveis, ocupadas. Para os governos, evidentemente, as grandes corporações, empresas, vamos colocar assim, que trabalham em simbiose com os governos, um mantém o outro, enfim, e, lógico, outra educação, religião. Essas matrizes de controle é que vão trabalhar, são as instituições que têm o poder, que mantêm o poder, que mantêm as pessoas presas nessa roda do hamster, de correr e tal. Então a humanidade está bem dentro de uma roda dessas, ela faz essa corrida aqui, essa corrida dos ratos aí dentro dessa rodinha de hamster, né? E nós podemos transcender. Quando é que, de repente, você está em algum desses níveis, assim, deve ter outra forma, deve ter outra maneira, e aí a pessoa começa a despertar, começa a estudar. Nós aprendemos pela dor e pelo amor, né? A dor é a fome, é a doença, é uma série de coisas, ou a ausência de um bom relacionamento e tudo mais, que vai proporcionar algo que vai fazer com que eu cresça, que eu evolua. E aí eu vou para o quarto dos níveis aqui, que é o do autoconhecimento. Começa a fazer terapia, começa a fazer cursos, vai fazendo esse trabalho de desenvolvimento interno. Sim, porque a lei da atração já diz: seus pensamentos, aquilo que você sente, você vai manifestar na sua realidade. Então esse despertar de consciência é que vai permitir você galgar níveis superiores. E isso aqui não é diferente, então é nesse nível que vai acontecer. E aí só a partir disso nós podemos, quem sabe, atingir o último dos níveis, que era a autorrealização, segundo Maslow, que tem a ver com a espiritualidade, que está muito além daquilo que as religiões trabalham, muito além. A esmagadora maioria das religiões estão dentro de bolhas. E não estou dizendo que não sirvam para muitas pessoas, sim, servem. E assim, a pessoa pode despertar, pode evoluir e tal, a partir de uma esfera religiosa. Mas ainda assim, a espiritualidade é aquilo que nos conecta a tudo, a todos, porque é proveniente do todo. Tem um outro vídeo que eu falo a respeito disso, que essa terceira dimensão aqui, aonde nós estamos, esse avatar que usamos, aquilo que é tudo materializado aqui, é uma baixa de frequência cada vez maior desse todo que vem e se manifesta. Nós todos somos um pequeno todinho. Então, assim como Deus é, nós também somos a imagem e semelhança de Deus. Então a espiritualidade, o que acontece? É fazer esse despertar. E aqui, quando nós nos ocupamos das coisas do Pai, todo mais lhe será acrescentado. Então, na verdade, se você é capaz de dar esse salto, você fazer essa conexão com a fonte, todo mais aqui lhe é acrescentado. Evidentemente que para isso eu preciso acreditar, inclusive, eu preciso compreender. E aí tem uma parte racional nessa história, evidentemente. Não é só uma questão de, Deus, então é só matéria de fé e tal. Vai muito além disso. É óbvio que isso aqui tem muito a ver com o que vem sendo falado muito ultimamente a respeito da física quântica, desse grande salto que nós podemos dar. E ele vai acontecer a partir do momento que eu consigo fazer essa conexão daquele eu inferior que eu sou para um eu superior, para essa conexão que vem, aqui é a fonte, a partir dessa fonte, todo mais eu realizo. Isso acontece a partir do interno, não é do externo. O externo é só a mostra, a manifestação de que eu tenho esse contato, de que esse contato está acontecendo. Então,
Evidente, eu preciso querer ter um bom espaço, ter uma boa casa, um bom carro, um bom relacionamento, quero ter condições de ter controle sobre isso. Ao mesmo tempo eu preciso desejar tudo isso e soltar, me conectando a essa fonte que é o que vai fornecer, no fim das contas, os meios para que tudo isso aconteça. O detalhe é que nós temos muitas vezes pressa, o desejo de querer que seja tudo isso muito rápido. Sim, nós somos impacientes, né? Aqui nós precisamos, portanto, sair desse controle e entregar o controle ao que é mais elevado. E para isso preciso dar inclusive um salto de fé. Preciso ter essa conexão, fazer essa compreensão. E aí é aquilo que eu já disse em outros vídeos, que é um pouquinho mais complicado para aquela pessoa que se diz descrente de tudo isso. Isso se torna, sim, bem mais difícil. Evidente que alguém que faz parte, então, de um grupo religioso e tal, ele já tem em algum nível uma conexão com isso. Então, que facilita algum caminho, né? Evidente. Então, há que termos condições e a calma necessária para, uma vez conectado, e eu não posso ficar fazendo 1 milhão de cursos, 1 milhão de formações, 1 milhão de coisas. E sim, esse é um outro problema. Você ficar muito preso. Não, volta, vamos tratar o seu trauma. Não volta, que você precisa disso. Não volta, né? Não, você precisa ter 1 bilhão para ser feliz na sua conta bancária. E não é isso. Prosperidade, um bom relacionamento vai muito além disso. Essa conexão, tudo isso tem a ver com algo que é mais elevado ou mais profundo do que isso. Se fosse só a questão, por exemplo, no primeiro nível, questão de grana, fala para alguém que tem lá às vezes 1 bilhão numa conta bancária, dê um diagnóstico para ele de um câncer de pâncreas. Vai ver se ele não trocaria tudo aquilo que tem, de repente, pelo retorno da saúde. Então, prosperidade vai muito além disso. Essas necessidades básicas nossas vão muito além do só o financeiro. Então, financeiro é importante? Claro que é. O aspecto grana é importante, mas assim, é parte dessa equação toda. E hoje muitas pessoas colocam o grande Deus dinheiro. E esse é um problema. A grana, ela está no nível mais básico aqui, não está lá no último. Mas se eu estou conectado com o último, a grana também vem. Essa é a compreensão que eu preciso ter. Se eu estou conectado lá com o mais elevado, o mais interno, um bom relacionamento também vem. Se eu estou conectado com o mais elevado, o mais interno, eu estou me descobrindo, eu me reconectei com o meu poder pessoal. Eu estou além, não é algo externo que vai me dominar, um poder externo que vai me controlar. Eu preciso, e para isso eu preciso despertar. E esse despertar é de consciência, um despertar consciencial. Preciso elevar minha vibração, elevar meu padrão até esses níveis aqui da autorrealização. Tá bom? Se isso fez sentido para você, curta, comente, compartilhe, passe aí para alguém mais e veja. Pode ser que você não concorde com algum desses aspectos, coloque aí embaixo, porque se eu tiver condições, tal, vou responder, sim, e é importante. Então, fique muito bem e siga, que a luz seja seu guia. Grande abraço.